O Saara já é um dos lugares mais implacáveis da Terra. Areia interminável, calor escaldante e uma história cheia de estranhos mistérios inexplicáveis. Desta vez, veremos as 10 descobertas mais assustadoras do Saara. Número 10. Ossos humanos. No ano 2000, Paul Sereno, um paleontólogo conhecido por encontrar ossos de dinossauro em lugares onde a maioria das pessoas nem pensaria em procurar, fez uma descoberta no meio do deserto do Níger. Ele e sua equipe estavam em uma missão em busca de fósseis, porque era isso que Sereno fazia de melhor. Mas, em vez de um dinossauro, eles encontraram algo que provocou um tipo de arrepio completamente diferente. Tudo começou com o fotógrafo Mike Hart, que, enquanto caminhava pelo deserto de Teneré, nas dunas, percebeu algo estranho saindo da areia. A princípio, pareciam apenas pedaços típicos de cerâmica, quebrada. Talvez algumas contas, algumas cabeças de cachorro, mas então havia ossos humanos, muitos deles espalhados ali, esperando para serem encontrados. Ninguém esperava por esse dinossauro, com certeza, mas um sítio de sepultamento humano completo era algo totalmente diferente para a equipe. Ele deu um passo para trás, chamou um drone e deixou que a máquina fizesse o primeiro sobrevoo. O que foi revelado era absolutamente insano. Aquilo não era apenas uma dispersão aleatória de ossos antigos. Havia sepultamentos, centenas deles, mais de 220, para ser exato. Foi então que eles perceberam que este era o maior cemitério de pedra da África, escondido sob as areias, movediças por milhares de anos. Mas é isso que acontece com a história. Quanto mais você descobre, mais perguntas surgem, porque se está claro que pessoas viveram e morreram. Aqui há muito tempo, ainda havia aquela sensação persistente de que talvez, só talvez, isso não fosse apenas um cemitério comum. Veja, naquela época, o Saara não era esse lugar, árido e escaldante. O que hoje é deserto era verde, cheio de rios, lagos e animais. Agora sabemos que este era um lugar onde as pessoas prosperavam. Então, o que foi que aconteceu? Porque esse local, que já foi cheio de vida, acabou se tornando um cemitério. Número 9. A estrutura de Richat. A maioria das pessoas conhece por outro nome, o olho do Saara. E uma vez que você vê, entende por que os astronautas literalmente usam isso como referência. Do espaço, bem no meio da Mauritânia, no meio do nada, existe uma enorme formação perfeitamente circular, que parece como se alguém tivesse perfurado um olho de boi gigante no deserto. Estamos falando de uma estrutura que tem entre 40 e 50 quilômetros de largura, grande o suficiente para engolir uma cidade inteira. Se você estivesse caminhando por lá, provavelmente nem perceberia, mas visto de cima é impossível não notar. Por muito tempo, as pessoas pensaram que era resultado do impacto de um meteorito. Quero dizer, olha só, é enorme e redondo, bem no meio de um deserto, sem nenhum outro destaque. Parece mesmo que algo vindo do espaço atingiu esse lugar. Exceto que, quando os cientistas realmente investigaram, não encontraram nenhuma evidência de impacto. Metamorfismo de choque. Não havia rochas deformadas. Nenhuma das cicatrizes habituais, que surgem de uma colisão em alta velocidade. Acontece que a verdadeira história é, segundo Wilder, que essa coisa começou a se formar há mais de 10 milhões de anos, quando a Pangeia estava se separando. À medida que os continentes começavam a se afastar uns dos outros, o solo, abaixo do que hoje é o olho da Terra, no Saara, enfraqueceu o magma das profundezas, e ele foi empurrado para cima, o que fez com que a Terra se elevasse, até formar uma enorme cúpula. Mas a natureza nunca se contenta em deixar as coisas como estão e, durante milhões de anos, o vento, a água e o próprio tempo começaram a erodir as camadas, deixando para trás os anéis gigantes que vemos hoje. E esses anéis são formados por algumas das rochas mais antigas do planeta. O centro da estrutura contém rochas do Proterozoico tardio,
que remontam a 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás, enquanto as bordas externas são compostas por arenito, muito mais jovem, de cerca de 480 milhões de anos. As próprias rochas também não são brincadeira. Há rochas sedimentares, rochas metamórficas e uma grande quantidade de rochas ígneas, que provém da antiga atividade vulcânica. Número 8. Um satélite. Espera-se que o gerador de imagens espectroscópicas solares de alta energia, Guggenheim, caia de volta na atmosfera da Terra. Na quarta-feira, 19 de abril de 2023, o satélite RECI, da NASA, abreviação de Gerador de Imagens Espectroscópicas Solares de Alta Energia, Guggenheim, caiu de volta à Terra depois de passar mais de 2 décadas no espaço. Esse satélite também não era leve. Pesava cerca de 660 libras e estava lá desde 2002, orbitando e ajudando os cientistas a estudar o Sol. Você sabe, fazendo coisas como tirar fotos de raios-X e raios gama das erupções solares, que na época era uma forma completamente nova de observar a atividade solar. Foi incrível. Funcionou como um campeão até 2018, quando começou a perder o seu mojo. Foi então que ele ficou em silêncio. Mas a missão ainda foi considerada um grande sucesso. Avançando rapidamente para 20 de abril de 2023, ele fez seu grande retorno. Não pousou exatamente com perfeição. O exército dos Estados Unidos confirmou que ele havia caído no deserto do Saara, perto da fronteira entre Sudão e Egito. Mas se tem algo que o deserto adora é a ironia. Você pensaria que o último lugar onde encontraria o país de Gales seria no meio de uma extensão de areia, árida e sem vida. Bem, pense de novo, porque no fundo do deserto egípcio existe um vale cheio de algo que parece ter saído diretamente de um sonho febril, pré-histórico. Número 7. Baleias fossilizadas. O deserto quase sempre parece estar vazio. Um nada sem fim. Bem, no deserto ocidental do Egito, existe um lugar que é exatamente o oposto do nada. É como um tesouro fóssil, cheio de provas de que a vida nem sempre foi como conhecemos. Bem-vindo a Wadi Al-Gitani, também conhecido como Vale das Baleias, que já soa muito bem. Localizado a apenas 150 quilômetros a sudoeste do Cairo, esse lugar é como o melhor museu de evolução de baleias do mundo. Exceto que tudo está disposto naturalmente no deserto. Foi assim que mais de 400 esqueletos fossilizados foram encontrados, a maioria de baleias de areia. Esses também não são fósseis comuns. Eles são impressionantes e estão muito bem preservados. Há esqueletos de 40 a 50 milhões de anos atrás, que datam do período Eoceno, quando a área não era um deserto de jeito nenhum, mas sim coberta por um mar raso. Isso mesmo, toda essa região já esteve submersa, com a vida marinha prosperando. E essas baleias estavam no meio de uma das mudanças evolutivas mais radicais da história, passando de animais terrestres para mamíferos oceânicos. A parte mais incrível é que Wadi Al-Gitani é o único lugar onde você pode ver famílias inteiras dessas antigas baleias em seu ambiente natural, intacto. Praticamente, você pode ver como o processo acontece diante dos seus olhos. Alguns desses esqueletos têm até pequenos membros, traseiros, pés e dedos, coisas que você não esperaria ver em uma criatura que agora está totalmente adaptada à vida na água, nos oceanos. E os fósseis aqui não são apenas um monte de ossos, espalhados por todo lado. Estes são alguns dos fósseis mais bem preservados de qualquer lugar. Muitos estão completo ou quase completo e ainda intactos. Você pode ver como seus corpos se adaptaram ao longo do tempo. Os membros traseiros encolheram e as coisas mudaram para torná-los mais aquáticos.
Este lugar é como uma cápsula do tempo natural da Terra. Tudo começou em 1902, quando um cara chamado Gilles Benil descobriu pela primeira vez esses esqueletos de baleia petrificados. Avançando para 1989, os paleontólogos fizeram uma descoberta ainda mais insana, encontrando baleias completamente aquáticas com pernas e pé ainda presentes, mostrando o quão louca foi realmente essa transição. Mas os ossos de baleias antigas não são a única coisa impressionante que o deserto tem mantido escondida. Número 6. Vidro do deserto. Na Líbia existe realmente um vidro misterioso, e os cientistas ainda estão um pouco perplexos sobre como essas coisas se formam. O deserto tem uma maneira de guardar segredo, e alguns deles estão enterrados bem debaixo dos nossos pés, esperando o momento certo para serem descobertos. Tomemos como exemplo os fragmentos espalhados de vidro do deserto da Líbia. Esse material não é um vidro comum. É antigo, raro e provavelmente o resultado de algo que colidiu com a Terra, com uma força que é impossível de imaginar. Ele é encontrado no vasto vazio do Saara Oriental, em partes do oeste do Egito e leste da Líbia. Esse vidro é feito principalmente de laterita, uma forma de sílica, que só se forma em temperatura incrivelmente altas. Estamos falando de algo mais quente do que a lava. Cientistas passaram anos debatendo sobre o que exatamente poderia tê-lo criado. Erupções vulcânicas são fracas demais. Raios nem chegam perto da explicação. Mais provável, um desastre em nível cósmico. Alguns pesquisadores acreditam que um meteorito caiu no deserto com força suficiente para liquefazer a areia abaixo dele, transformando-a em vidro fundido, antes de esfriar em pedaços, espalhados pelas dunas. Outros argumentaram que não foi um impacto direto, mas sim uma explosão massiva na atmosfera, como o tipo que aconteceu sobre Tunguska em 1908, onde o calor da bola de fogo foi suficiente para derreter a areia. De qualquer forma, o que aconteceu aqui não foi algo pequeno. E isso não são apenas alguns destroços sem importância deixados pela história. O vidro do deserto de Líbia vem chamando a atenção das pessoas há muito tempo. Os antigos egípcios o esculpiam em ferramentas e joias. Na verdade, uma das peças mais famosas desse misterioso vidro está incrustada nada menos do que na máscara funerária do rei egípcio, Tutancâmon. É brilhante. Tem um tom verde amarelado, precioso. Isso é vidro do deserto, bem ali, no centro de um dos artefatos mais famosos, já descobertos. Algumas versões desse vidro não são apenas amarelas ou verdes. Existem relatos de algo ainda mais raro, o vidro negro do deserto. Os cientistas ainda estão debatendo o que é, mas alguns acreditam que pode estar relacionado à cristobalita, uma forma de sílica de alta temperatura. As pessoas acham que esse vidro tem algum tipo de energia estranha, ligada à transformação e à consciência superior. O deserto tem o costume de manter as coisas trancadas por milhões de anos, seja vidro cósmico, forjado em uma bola de fogo, ou criaturas antigas, congeladas no tempo. Mas às vezes, ele não conserva apenas objetos, mas também pessoas, e isso nos leva a uma das descobertas mais estranhas e inquietantes, já feitas sob as areias. Número 5. As múmias da Bacia do Tarim. A Bacia do Tarim é um dos lugares mais solitários e secos do planeta. É uma faixa de deserto, dura e implacável, cercada por montanhas, que tornam entrar e sair quase impossível e, mesmo assim, escondida sob toda aquela areia. Os pesquisadores descobriram algo absolutamente impressionante: centenas de múmias, que estão tão incrivelmente preservadas, que algumas ainda têm o cabelo intacto. E não estamos falando de qualquer cabelo velho. Estamos falando de mechas loiras,
Cuivas e castanhas escuras, todas trançadas e enroladas, de um jeito que lembra muito mais a Idade do Bronze do que você esperaria encontrar no interior do que hoje é o oeste da China. E esses não eram os típicos enterros chineses. No geral, as pessoas tinham narizes longos, maçãs do rosto alta, e usavam roupas que pareciam pertencer a um povo celta. Pense em túnicas de sarja simples e calças de tartã. E havia até uma pessoa vestindo uma túnica vermelha brilhante, que facilmente poderia ser confundida com a roupa de um guerreiro da antiga Áustria. Era estranho, e mudou completamente o roteiro do que todos achavam que sabiam sobre a região. Essas múmias de Tarim são realmente antigas e datam de cerca de 2000 a.C., diferente da elegantes múmia egípcias que eram cuidadosamente envoltas em linho. Esse povo foi deixado no deserto, que fez todo o trabalho pesado. O calor escaldante os secou e os manteve quase perfeitamente conservados por milhares de anos. Alguns ainda mostram tatuagens na pele, como marcas de outra era. Os pesquisadores até encontraram vestígios de leite em seus dentes, uma prova clara de que eles trabalhavam com laticínios. Provavelmente faziam coisas como queijo ou iogurte. No passado, cultivavam trigo e milho, estabeleciam um sistema básico de irrigação e, de alguma forma, construíram uma vida em um lugar que hoje parece quase impossível de se viver por muito tempo. Ninguém realmente sabia de onde vinham essas pessoas. As teorias iam de um lado para o outro, sobre onde elas se perderam. Viajantes da Europa fizeram isso. Vieram das estepes ocidentais, ou talvez fossem um grupo misterioso que unia o Oriente e o Ocidente. Quando os cientistas finalmente analisaram seu DNA, descobriram algo ainda mais surpreendente. Essas múmias não eram descendentes de estrangeiros da Europa, nem das estepes, na verdade. Em vez disso, pertenciam a um antigo grupo local, que estava na região há milhares de anos, totalmente isolado do resto do mundo. E mesmo estando bastante isolados, continuavam aprendendo truques de agricultura e pesca com seus vizinhos, pegando emprestado pedaços de cultura, sem realmente se misturar. Se há algo que as múmias mostram é que o passado nunca é tão simples quanto pensamos. O mundo sempre esteve cheio de conexões estranhas e inesperadas. E, às vezes, a história deixa para trás pistas tão esquisitas que quase parecem não pertencer ali. Número 4. As estátuas do Deserto Branco. Esse lugar é coberto por enormes formações rochosas brancas, fantasmagóricas, que parecem ter sido esculpidas por alguma civilização antiga, mas nenhum humano as esculpiu. Elas não foram construídas por faraós perdidos, nem colocadas aqui por extraterrestres. O próprio deserto moldou essas imponentes figuras, ao longo de milhões de anos, lentamente, desgastando-as apenas com o vento e o tempo. Todo esse lugar costumava ficar debaixo d'água, quando o Egito não era. Tudo era areia e calor escaldante há cerca de 20 milhões de anos. Um mar raso cobria esta terra, e, com o tempo, todas as conchas marinhas, corais e pequenas criaturas se depositaram e endureceram em calcário macio. Depois, o mar desapareceu, deixando para trás essa enorme tela em branco. E o vento, esse sim é o artista, vem trabalhando desde então, esculpindo e moldando a paisagem como um escultor temperamental, que só trabalha em câmera lenta. O resultado é um deserto morto, cheio de formações gigantes, que parecem de tudo, desde cogumelos até galinha, e coisas tão estranhas que ninguém se dá ao trabalho de nomear. Uma das formações mais famosas se chama galinha, porque realmente parece uma galinha. Também tem o cogumelo, que se ergue como uma espécie de cogumelo gigante, crescendo no chão do deserto. Mas, na verdade, metade da diversão é passear por lá e inventar seus próprios nomes. Você vai ver rochas que parecem ondas, congeladas, formas de animais, até mesmo figura, humanoides assustadoras que parecem imóveis contra o horizonte.
Algumas pessoas juram que certas formações parecem figuras encolhidas, como se estivessem presas. Em conversas, outros acham que elas se parecem com criaturas gigantes antigas, que ficaram presas em uma tempestade de areia e nunca conseguiram sair. Número 3. Mansoura Saurus shainai. Este é o esqueleto de dinossauro mais completo da África, do período Cretáceo tardio. Um dinossauro que uma vez viveu no norte da África, quando o Saara ainda era exuberante e cheio de vida. O Egito não é exatamente o primeiro lugar que vem à mente quando você pensa em dinossauros, mas surpresa. O Saara costumava ser um terreno para dinossauro, e não estamos falando de qualquer dinossauro. Este é um enorme dinossauro, um gigante de pescoço longo que viveu há cerca de 80 milhões de anos, quando o Saara não era uma extensão interminável de areia, mas sim uma paisagem verdejante e cheia de vida. Os ossos dessa besta pré-histórica foram descobertos por uma equipe da Universidade de Mansoura, liderada pelo paleontólogo Ishon Salam. E esse não foi um achado fóssil qualquer. Os fósseis de dinossauros africanos desse período de tempo são incrivelmente raros. Então, eles se depararam com um esqueleto quase completo, o que é como ganhar. A loteria dos dinossauros e o Masurosaurus não era um peixe pequeno. Esse cara media entre 8 e 10 metros de comprimento e pesava cerca de 5 toneladas, que é basicamente o peso de um elefante africano turbinado. Quando os cientistas estudaram os ossos, perceberam que esse dinossauro tinha mais em comum com alguns dinossauros da Europa e da Ásia do que com os encontrados na África ou na América do Sul. Isso significa que eles eram enormes e que os dinossauros na África não estavam completamente isolados do resto do mundo, como as pessoas pensavam antigamente. Ainda existiam maneiras para que esses gigantes pré-históricos se movessem antes que os continentes se separassem completamente. Número 1. As pegadas de Laetoli. Os cientistas fizeram uma descoberta importante, graças a uma combinação de cinzas vulcânica e umidade ao longo do tempo. Ainda podemos ver exatamente onde seus pés pisaram, como se tivessem caminhado na lama ontem. Tudo isso aconteceu em Laetoli, na Tanzânia, onde uma equipe liderada pela lendária paleoantropóloga Mary Leakey esperava encontrar fósseis, talvez algumas ferramentas de pedra. O de sempre, e em vez disso, encontraram pegadas humanas, pegadas muito marcantes. Elas pertenciam ao Australopithecus afarensis, um dos nossos primeiros ancestrais. A mesma espécie do famoso fóssil, Lucy. E essas não eram pegadas quaisquer. Era uma trilha completa, que se estendia por quase 27 metros, com cerca de 70 passos bem definidos. Isso é uma caminhada para a família toda. Congelados no tempo, esses primeiros humanos andavam como humanos. Seus dedões estavam perfeitamente alinhados com o restante dos pés. Nada de dedos estranhos e separados, como você veria nos chimpanzés. Isso é algo muito importante, porque mostra que a marcha bípede, o que faz dos humanos, já estava enraizada milhões de anos antes do surgimento do Homo sapiens. Que outras descobertas você acha que ainda estão esperando para serem encontradas no Saara? Talvez outros desertos estejam escondendo coisas ainda mais estranhas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.